Ok. Beleza. Cara, uma coisa, você já tinha participado de outros podcasts? Já sim. Ah, que legal, mano. Que da hora, que da hora. E, mano, peraí, deixa eu só me apresentar, daí eu te faço a pergunta, tá? Opa aí, pessoal, bem-vindos sempre aos podcasts. Meu nome é Larissa Frazato, hoje estamos aqui com Giovana Vlasic. Giovana, fala quem que tu é e o que tu faz. Eu sou a Giovana, eu sou autista, disléxica, sou uma pessoa com deficiência e sou professora de música e de língua japonesa. E eu trabalho hoje em dia como influencer digital no TikTok, Instagram e também com um canal que está crescendo no YouTube. Ah, que legal, mano. Mano, eu percebi que muita gente que tem autismo também tem dislexia. Por quê? Porque a dislexia sempre vem. A dislexia sempre vem junto com o autismo, normalmente? Como é que funciona? Na verdade, não. Tem até pessoas que falam que existem alguns médicos que dizem que não é possível ter os dois juntos, mas isso já é algo que caiu por terra, porque a dislexia afeta a parte traseira do cérebro, enquanto o autismo está na frente. E é uma coincidência mesmo, não é uma regra, não. Cara, e você como digital influencer, como você acha que está sendo divulgado o autismo nos dias de hoje? Você acha que está sendo bem divulgado ou ainda falta muita coisa para Tá, galera? tá melhorando muito, muito mesmo, mas ainda tem pessoas como a Super Nani, que tem uma certa influência e que fica falando umas besteiras, tipo telas causam autismo. A outro teve uma época que falou que falta de vitamina D causa autismo. Algumas pessoas que não são autistas, que querem falar por nós, por exemplo. Teve uma moça que falou que nós não olhamos nos olhos porque a gente vê a alma da pessoa, e não tem nada a ver com isso. A gente não é máquina da mentira e da verdade do FBI, não. A gente só acha extremamente incômodo, e isso não é uma regra, não é todos os autistas que não olham nos olhos. Então, ainda tem muita fake news, mas aos poucos a gente está conseguindo trazer informações reais. Uhum. Cara, o que você acha normalmente da galera que não é autista e coisa do tipo e transmite informações sobre o autismo? Você acha que na maioria das vezes elas estão certas? Ou na maioria das vezes são muito. Como que eu posso dizer? A maioria das vezes a galera é muito desinformativa. Depende da pessoa. A pessoa que não é autista, ela é o quê? É médico, é profissional, pesquisador, estudador? Ok, então ela está falando sobre aquilo que ela está estudando. É o quê? É mãe de autista? Então, em vez, ela não deve falar pelo autista, mas ela deve sim falar e contar a sua experiência como uma mãe de autista. Porque realmente, que nem eu não sei como é ser mãe de autista, eu só sei como é ser autista. Então, é legal eu também entender um pouco, às vezes eu pergunto para minha mãe, para outras pessoas que me seguem, que são mães de autista, pais de autista, e eles têm uma visão totalmente diferente. E eu acho muito bom compartilhar, sim. Então, a gente tem que ter três vertentes. A pessoa que estuda, que é o médico, o psicólogo, o pesquisador, né, está aqui estudando, que está falando das bases científicas do autismo, dos estudos dentro da ciência. Tem a família do autista, que deve falar como é estar com o autista, como é cuidar, criar um autista. E tem o autista, que vai falar como ele se sente, até para ajudar essas outras duas pessoas. Que tem profissionais que me perguntam, porque para eles evoluírem também na ciência, eles também precisam entender como a gente se sente. Porque por mais que vocês analisem o comportamento, a nossa informação sobre aquilo é muito importante, ajuda eles e ajuda os pais a entenderem seus filhos. Agora tem uma quarta pessoa, que é o famoso choio no trigo, que são pessoas aleatórias que pegam um bonde de um assunto que está crescendo na internet e quer ganhar visibilidade. Só que isso é para qualquer área, né? Tipo, tá falando muito de autismo, então eu vou criar conteúdo, mas eu não sou nem autista, nem estudo, não sou nada. Tá falando da síndrome de Tourette, então eu vou falar. Então, assim, cada vez que surge uma deficiência, ou uma síndrome, ou até mesmo outros assuntos aleatórios, para a vida da pessoa é aleatória, porque ela só quer pegar o bonde andando, então.
Cara, e aliás, por exemplo, eu tenho TDAH, então eu entendo muito bem essa coisa de ponto de vista, né? Daí eu sempre estou falando com a minha mãe sobre isso. Mãe, como é que você ter um filho com TDAH? Como que foi isso? E é muito legal de ouvir isso, tá ligado? É muito legal. Ela deve ter várias histórias, né? Porque o TDAH é distraído, tem um monte de coisinha, né? Nossa, sim, e o meu irmão, ele não tem. Então, o que acontece? A minha mãe, ela sempre fala do meu irmão, e também, meu irmão não tem, eu tenho. Então, fica uma comparação bem da hora pra gente ver como que é a diferença. O meu irmão, ele levava para fazer tarefa, ele levava, sei lá, meia hora. Eu já levava uma tarde inteira, por conta que eu ficava me distraindo, entende? Então, é bem legal essa comparação. E eu queria te perguntar, o autismo, eu sei, assim, o TDAH, normalmente, ele afeta muito em relacionamento, sabe, com outras pessoas e coisas do tipo. O autismo afeta muito nos relacionamentos? Por exemplo, você tem namorado, não tem? Sou casada. Tem namorado. Você é casada? Nossa. Há quase 10 anos já. Nossa, 27. 27. Eu casei com 19. Meu Deus, mano. Cara, você parece que tem a minha idade. Você parece que tem 25. Eu já tenho 23. Obrigado. Espero que com 40 as pessoas ainda continuem achando que eu tenho 25. Então tá tudo bem. Então, cara, e como que no começo isso afetou o seu relacionamento? Eu acho que, primeiro, que relacionamento é uma coisa extremamente difícil. Antes de eu entrar do relacionamento, só uma coisinha. Você falou que sua mãe tem 2 filhos, um tem transtorno e o outro não. Isso é legal para as pessoas falarem, porque para quebrar aquele de todo mundo é um pouco autista, todo mundo é um pouco TDAH distraído, não. Sua mãe sente na pele que pessoas completamente diferentes e a evolução e desenvolvimento também é. Então, isso é muito importante. Agora, voltando ao relacionamento. Todo relacionamento é difícil. Lidar com pessoas é um cocô. Para qualquer pessoa. Quando a gente é neurodivergente, como eu, você e tudo mais, é mais difícil ainda. Porque a gente tem rigidez cognitiva, tem o que o transtorno traz de dificuldades e prejuízos na nossa vida. Então, a pessoa que tem que estar com a gente tem que entender que certas coisas não é má vontade ou que a força de vontade vai resolver. Por exemplo, eu não sei como é o TDAH, mas o autismo tem problemas sensoriais. Então, eu não consigo receber carinho suave, tem que ser carinho forte, tem que ser tipo massagem. Então, a pessoa que está comigo tem que entender isso. E entender que não é uma coisa de, eu sou nojenta, frescurenta, não, é algo neurológico, é um transtorno mental que eu tenho. É sobre comer a mesma comida, sentar no mesmo lugar, ter as mesmas coisas sempre. Eu tenho o hiperfoco e o TDAH também tem muito disso. Então, assim, tudo na minha casa tem coisas do Harry Potter. Absolutamente tudo. Eu fico 24 horas por dia com a capa da Sonserina dentro de casa. A pessoa que tá comigo, meu marido acha graça. Ele fala, você tá achando que é de Hogwarts, né? E assim, a pessoa tem que também te amar, te entender, ter empatia, porque assim, é o seu jeito. Agora, se ela fica te reprimindo a ponto de ser algo tóxico, então não é muito bacana, não. Mas de relacionamento com uma pessoa neurodivergente, é muito essa coisa de empatia, sabe? Acolher a pessoa e entender que tudo que é diferente é normal, sabe? Tá tudo bem ser diferente. Sim. E, cara, aliás, quando você começou o seu namoro e coisa do tipo, o seu namorado, ele já sabia que tu era autista? Ou tu falou só depois? Não, nem eu sabia. Nem você. Eu sabia que era disléxica e eu escondi isso dele por um bom tempo, porque eu tinha vergonha, porque eu sempre me achei muito burra, mesmo tendo superdotação e altas habilidades. Eu acho que os exames mentem para mim. Mas foi muito complexo, porque desde que a gente começou tinha muitas crises e a gente não sabia por quê. De me machucar, de gritar, de quebrar as coisas, e ninguém sabia por quê, até que a gente foi... Então, assim, na verdade, ele foi muito paciente, porque quando você sabe que a pessoa é daquele jeito por uma questão neurológica, você, tipo, ela é desse jeito por causa disso e tal. Agora, quando do nada a pessoa não fala, você não sabe, e ela, tipo, grita, começa a quebrar as coisas, ou fica de cama, tipo, faz um negócio um dia e fica de cama 3. Então, é difícil. Eu entendo que para a pessoa que não sabe, é muito difícil. Eu não saberia como lidar com uma pessoa assim,
se eu não soubesse que ela é autista. Eu falava, mas gente, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela precisa ir no médico. Tanto é que ele vivia mandando eu ir no médico. Aí, quando a gente soube, tudo fez sentido. Aí ele falou, eu preciso até pedir desculpa para você por achar que às vezes você tinha preguiça, e não era preguiça, era sobrecarga, você não conseguia levantar da cama e lavar uma louça, então não conseguia sair para a gente fazer alguma coisa, e hoje ele entende o porquê. É ele que lava a louça. Ah, mano, que bom que ele entende, né, mano? Que bom que ele entende. E, cara, como que foi pra você? Como que foi pra você descobrir que você tinha isso na adolescência mesmo? Pois deve ser complicado. Por exemplo, eu descobri que eu tenho TDAH nos meus 5 anos de idade. 5 ou 6 anos. Então eu já nasci com isso. Quando a galera fala, pô, Lourenço, como é que é ter TDAH? Pra mim é tipo, cara, o que eu vou falar? Entende? Tipo, eu já nasci com isso, pra mim isso é normal. Então, eu descobri também a minha dislexia muito nova, e a minha mãe me contou lá para os meus 9, 10 anos, quando eu comecei a perguntar por que eu era diferente, né? Uhum. E assim, eu mudei de escola 9 vezes, então era bem complexo. E por conta de saber que eu não era boa escrevendo e lendo, eu tinha o apelido de Cidinha, porque eu falava que eu era parecida, porque eu queria mostrar e aparecer nas coisas que eu era boa, que era tocando o instrumento, desenhando na matéria de artes. Então, eu sempre tentava me destacar nisso para esconder as minhas frustrações nas outras matérias, né? Então, e na fase da adolescência, juntou tudo isso, o autismo, tem que ser tudo, e assim, todo dia eu queria morrer de um jeito diferente. Foi uma fase muito complicada para mim, foi muito complicado mesmo. Eu entendo, mano, eu entendo. O TDAH e o autismo, ele tem muitas semelhanças. Eu percebi isso. É que eu converso com bastante pessoa, né, da comunidade autista e coisas do tipo. E, cara, é muito legal, mano. É muito legal ver essas similaridades. Pois você se identifica, mesmo sendo... Como é que é o nome? Não é problema, eu esqueci o nome. Não é problema, é deficiência, né? Mesmo sendo Isso. uma deficiência diferente, coisa do tipo, é da hora se identificar. E, cara, e me diz, você também é professora, né? Você é professora de japonês e de música, é isso? Música, sim. Então, mano, como que você se tornou professora? Como é que foi? Como que foi? Eu tenho contato com artes, com música, teatro desde muito nova, porque meus pais eram atores, então eu cresci dentro do teatro. Porque as crianças hoje em dia estão assistindo TV, eu estava, tipo, sentada no carrinho vendo meu pai e minha mãe ensaiar. Isso ajudou muito na minha comunicação, porque eu vivia participando das aulas que eles faziam, de expressão, comunicação, mímica. Então, querendo ou não, fazer essas aulas todo santo dia foi uma espécie de terapia e me ajudou muito na comunicação. E só que eu sempre gostei da parte musical das peças. Então, quando eu estava com mais ou menos 10, 11 anos, minha mãe me colocou no projeto Guri, e lá eu me sentia muito à vontade, porque era a única constância na minha vida. Enquanto nas escolas eu ficava mudando, no Guri era sempre as mesmas pessoas, os mesmos professores, então fez eu ter uma ligação ainda maior com a música. E nessa mesma idade, a paralelo a isso, eu também fazia aula de japonês no curso que era gratuito na minha cidade. Crianças que estudavam em escola pública podiam estudar no centro de línguas. Então, eu fazia japonês. Não sei por que japonês, a princípio. Eu achava que era diferente, e coisas serem diferentes, eu achava que tinha mais a ver comigo, porque eu era diferente. E aí, quando eu vi alguns alunos de cabelo colorido, piercing, naquela época tinha o famoso emo, e eu me identifiquei muito, eu falei, mãe, eu quero fazer japonês, porque eles são que nem eu tinha cabelo colorido também, piercing, um monte de coisa. E aí eu me formei em japonês, e na música eu fui seguindo, assim, minha vida inteira. Eu abandonei as artes marciais, tudo para seguir na música. Então eu ganhei bolsa de estudo para o curso técnico e me formei, depois vim para a faculdade. Então uma coisa foi levando a outra. E na pandemia, eu vi a oportunidade de trabalhar de forma online. Eu não consigo trabalhar fora de casa, infelizmente. Já tentei, fui para no hospital, eu trabalhei como garçonete e não deu muito certo. E aí eu falei, quer saber, eu vou voltar a dar uma estudada, a relembrar muitas coisas do japonês, no caso que a música eu sigo trabalhando até hoje, e vou começar a lecionar. E deu muito certo. Hoje eu consigo lecionar de forma online e eu adoro ensinar, assim.
Ah, mano, que da hora, mano, que da hora. Oi, e aliás, mano, dá para as pessoas identificarem uma pessoa autista sem conhecer a pessoa? Como é que funciona? Por conta que é o seguinte, tem muita gente que provavelmente fala, mano, como que você identifica um autista, sabe? Como que você sabe quando alguém é autista? Dá para identificar pelos comportamentos? Por exemplo, quem tem TDAH, distração, a pessoa não consegue parar quieta, entende? E o autista, como é que funciona? Mas para a pessoa perceber que você tem distração e não consegue parar quieta, ela tem que conviver um pouquinho com você, não tem? O autismo é a mesma coisa. Então. Só vai saber que é autista através de testes. Não adianta. Primeiro, assim, esse negócio de autodiagnóstico é muito polêmico. O autodiagnóstico, que eu digo que é se identificar, ele é só a chavinha para virar e você falar assim, acho que eu tenho alguma coisa, vou no médico, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a pesquisar as coisas que eu senti em mim, desde pensamentos a comportamentos, e comecei a ver que isso poderia ser transtornos mentais. E aí eu fui atrás de um diagnóstico. Então eu me identifiquei primeiro, falei, não, eu realmente acho que tem alguma coisa, eu vou ter certeza para ver se eu estou certo ou errado. E o autista também, você vai reparar, do mesmo jeito que você vai ter a distração, inquietação e tudo mais, o autista você vai perceber que ele vai usar as mesmas roupas, que ele pode estar movimentando. Você travou. Tá me ouvindo agora? Tô. Posso falar de novo? Então, onde que eu parei? Pode falar. Onde que eu parei? Cara, eu esqueci a pergunta. Não, eu estou perguntando para o TDAH onde eu parei. É mais fácil eu lembrar. Sobre comportamentos que parecem não ser autistas. Nossa, desculpa. Agora eu entendi o seu atraso, a sua correria. Tá perdoado. E assim, por exemplo, na escola que eu dou aula uma vez na semana nessa escola, e eu sento no mesmo lugar para almoçar e eu uso um prato que é igual ao prato da minha casa. Então, assim, você começa a perceber que uma pessoa é autista quando está convivendo com ela, por esses detalhes, por essas peculiaridades que tem nela. A dificuldade de entender certas coisas, que é a cabeça dura, rigidez cognitiva, né? Achar que está sempre certo, que é desse jeito. Então, essas coisinhas, se você convive, você percebe. Eu tenho duas amigas que eu já fui pauta de discussão na casa delas sentarem uma com a outra e falar assim, a Giovana tem alguma coisa, porque cada semana ela se entrega num hiperfoco, ela se entrega, um dia ela aparece no Instagram e fala, nunca mais vou morrer, foi quando eu hiperfoquei na minha religião. Falei, gente, eu sou judia, então eu não vou mais mostrar meu cabelo, tampei tudo. Aí na outra semana eu já mostrei, não, gente, deixa eu contar uma coisa, estou fazendo biscuit, vou vender biscuit. Aí na outra semana eu fazia outra coisa. Aí elas falavam que sentava e discutia sobre mim, tipo, meu Deus, a Giovana tem alguma coisinha, que ela se entrega num tanto assim, e aí elas, por exemplo, que convivem comigo, percebiam que alguma coisa era diferente. Então, quando você convive, você percebe. Mano, eu entendo muito bem isso. Por exemplo, para mim funciona o seguinte, eu uso o hiperfoco onde eu fico 3 dias inteiros focado em algo, depois eu me canso e eu vou para outra coisa. É assim que funciona, depois de 3 dias eu já deixo de gostar das coisas, pois eu já basicamente já vi tudo daquilo que eu precisava ver. Entende? Eu já fiz até a diferença, eu acho que a diferença do hiperfoco no TDAH para o autista é exatamente isso. O TDAH, ele tem hiperfocos curtos. Você vai com tudo, enfia a sua cara, passou 3 dias, você já mudou, e passou 3 dias, você já mudou. O autista muda o hiperfoco? Muda, só que a gente fica muito tempo no hiperfoco, tem hiperfocos que duram a vida toda, que nem The Big Bang Theory, Harry Potter, são hiperfocos que já estão há basicamente 10 anos, que eu comecei a ter quando eu comecei a namorar. Então, duram muito tempo e eu não faço ideia quando vai acabar. Eu imagino que não vai acabar. Então, assim, por mais que eu consumi tudo, eu não comprei tudo, eu não vi tudo, eu não li tudo. Alguma coisa eu vou achar para fazer e vou querer falar sobre aquilo eternamente. Então, eu acho que a diferença do TDAH para o autismo, não sei se eu estou errada, mas eu acho que essa diferença de tempo de hiperfoco, a gente dura muito mais do que, às vezes, o TDAH.
Ah, que legal, mano. Depois eu vou pesquisar e coisa do tipo sobre isso. Eu acho que é um assunto bem interessante, aliás. E, mano, a gente já tá chegando aqui a quase meio-dia, então acho que vai ser o seguinte, tá? Pra não atrapalhar nem nada, então a gente vai ser o seguinte, você vai lá, você come e me avisa quando você acabar, quando você acabar, e daí a gente continua. Pode ser? Ah, vamos continuar por enquanto? Tá, por enquanto eu tô aqui. Eu falo o meu limite. Na hora que eu não aguentar, se a Ah, gente tá, conseguir tá. até umas 11, meio-dia e 20, vai dar mais ou menos uma hora. Acho que eu consigo. Ah, beleza, beleza. E, cara, e me diz, como que foi para você na escola? Como que foi para você na escola? Para você aprender as coisas e coisas do tipo? Como que uma escola pode identificar um aluno que tem autismo? Bom, ele vai identificar se a professora, a diretora são pessoas mais antenadas e começa, porque assim, eu sofri muito com você é burra, você é lerda, você é preguiçosa e Cara, entendo. desleixada, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, uma professora em São Paulo, capital, lembro até hoje, a escola chamava Rui Coelho, ela colocou um chapéu de burro na minha cabeça e me fez ficar na lousa de Meu costas. Deus. Igual filme, sabe? E aquilo me traumatizou bastante, porque eu não sou burra, eu sou disléxica, sabe? Sim, E sim, eu ninguém é entendo. inteligente o suficiente que não seja ignorante em algum assunto ou leigo em algum assunto. Porque se a professora fosse a professora mais incrível do mundo, ela não estava numa escola municipal, ela estava, sei lá, na NASA, entendeu? Sim, aham. Então, isso me estressa muito, assim. Então, a minha parte escolar foi péssima. Eu mudei 9 vezes de escola, não tenho amigos de escola, séries, professores, que cada hora mudava, cada ano mudava. Mas nunca reprovei, mas eu acredito que eu não reprovei pelo sistema de passar, aprovar automaticamente os alunos que a gente tem no Brasil. Que isso é ruim, porque pessoas como nós que temos dificuldade para aprender, vai achar que está indo super bem, mas quando chega na fase adulta, toma no nariz porque não consegue trabalhar, e um monte de coisas fica com déficit. Ou quando chega na faculdade, não consegue acompanhar a faculdade. Não por nós, mas porque não tivemos preparação para aquilo. Então, foi bem complicada a questão da escola, assim, sabe? E eu acho que a primeira vez que o professor acha que uma criança tem uma dificuldade, ele não tem que esperar um laudo médico. Ele tem que ajudar, ele está ali para ajudar. Eu tenho alunos que não têm laudo nenhum, que nem pensam em autismo, TDAH, dislexia, mas têm grande dificuldade. O que eu faço? Vou tentar fazer de um jeito que eles aprendam. Não estou nem aí se tem laudo, porque o meu trabalho é fazer eles aprenderem. Não é confiscar laudo médico, é eles aprenderem e eu ter sido uma coisa importante da vida deles. E eu acho que todo professor, toda escola precisava disso. O problema do Brasil, e assim, eu descobri isso principalmente na faculdade, porque eu já comecei a ter uma consciência mais de adulto, é que eles querem pegar 30 pessoas e ensinar igual. Se nem o Mas, professor. Porque, assim, professor, muitas vezes, quando recebe o doutorado, o mestrado deles, eles têm amnésia. Né? Eu imagino que, assim, pegou o diploma, toma ali um chip de amnésia na cabeça. E eles esquecem que eles passaram dificuldades na vida. Tanto dificuldades pode ter sido financeira, como pode ter sido de aprendizado. E aí eles exigem algo que não é compatível com nada. E aí depois vem no setembro e fala: Setembro Amarelo, estamos juntos com você. Mas quando eu disse para o professor que eu estava com depressão, ele disse que era para me agradecer, porque eu estava viva e outras pessoas tinham morrido de Covid. Então, assim, são coisas muito complexas. O ensino no Brasil é muito complexo e eu carrego, sim, professores que foram muito importantes na minha vida, mas eu queria que tivessem sido mais professores em mais matérias e que isso acontecesse com todas as pessoas. Nós somos seres humanos e não números, sabe? cara, eu entendo totalmente você, mano. Eu me lembro que eu desisti de aprender, tá ligado? Eu desisti de aprender por conta que, quando eu percebi que a escola não tava nem aí pra mim, a escola não ia me. Peraí, que passou aí um jato. Então, que a escola não estaria nem aí pra mim, sabe? A escola não ia me ensinar. A escola tava lá pra para quem, tipo assim, quem for aprender, que aprenda. Quem não for, ó, é que o que acontece? Os professores não podem parar a aula, sabe? Para um aluno. Então, a partir desse momento, eu percebi que não faz sentido.
Entende? Não faz sentido eu me esforçar para aprender algo se o professor dele não pode sentar ali comigo e tentar me ajudar de algum jeito. Eu jeito. acho assim, o professor não pode, eu entendo porque eu já tive em sala de aula com mais de 30 alunos. Ele não pode parar especificamente para você, mas ele pode mudar a tática de ensinar. Porque não é só você que está com dificuldade, é muito mais gente. Então, ele pode tentar mudar a tática dele, parar de ser esse padrãozinho que as pessoas acham que copiar na lousa é ensinar, não é, entendeu? Então, acho que ele pode tentar mudar a tática. Outra coisa, a gente tem uma lei de professores a mais na sala de aula, e essa lei não é cumprida de nenhuma forma. É um professor para 30 alunos. O que tinha que acontecer? Tinha que mudar essa forma. Tem que ter mais professores para menos alunos. Isso vai fazer funcionar. Mas só que o governo não quer gastar, né? Quer pagar mal os poucos que tem. Então, assim, eu entendo os dois lados, porque meu marido trabalhou no estado também, e eu já dei aula. É difícil dos dois lados, do aluno e do professor, que não é bem remunerado, não é preparado. Professor que entra em sala de aula sem nem saber o que é uma dislexia. Então, como que ele vai lidar com a criança? Então, a culpa também não é dele. É todo um sistema que está errado. E todo mundo sofre, aluno e professor. Tem criança que vai para a escola para comer. Como é que você vai exigir dela? Então, tipo assim, cadê a assistência social das escolas? Tem criança que passa fome, ela não vai prestar atenção na aula quando a barriga dói de fome. Entendeu? Então, é um sistema todo problemático quando a gente fala de escola. Para a gente que tem transtorno e para crianças que não têm transtorno. Para todo mundo. Tá tudo errado. Sim, com toda certeza. Cara, e aliás, mano, essa coisa da escola também, pô, mano, isso me chateou demais quando eu percebi isso, sabe? Quando eu percebi que, tipo, a escola não liga. E também me falaram o seguinte, que antigamente tinha escola lá, né, para crianças que têm algum tipo de problema neurológico, coisa do tipo, né? Acho que são escolas especializadas. A PAI ou escolas especializadas. Então, e não tem mais, né? Então eu queria saber, na sua opinião, deveria voltar? Você acha que tem um problema em voltar ou não? Não, na minha opinião, para uma criança que tem uma grande dificuldade de aprendizado, uma deficiência intelectual e tudo mais, ela tem que ter duas formas de estudar. A primeira, ela tem que estar na sala de aula como qualquer aluno. Ela precisa ser incluída na sociedade porque ela é um ser humano cidadão que vive numa sociedade. Então, não, ela não tem que ter uma escola só para ela. Ela tem que estar junto com todo mundo. Segundo, ela tem que ter aí depois uma complementação específica para ela, como um professor a mais dentro de sala de aula, aulas de reforço voltado específico para ela. Aí sim pode ter as APAES e escolas especializadas como contraturno, para que ela aprenda de formas mais específicas para elas, mas jamais tirar a criança da sala de aula. Não existe, que nem tem gente que fala, vai atrapalhar a sala de aula. Gente, isso para mim é o pior preconceito do mundo. Não existe isso. Isso é inclusão. Você tirar a criança com deficiência da sala de aula, isso é exclusão. A criança ela tem que estar em sala de aula aprendendo como qualquer aluno e contraturno fazer terapia, como nós autistas fazemos. Eu, disléxica, tinha o reforço, né? Algumas escolas que eu passei tinham reforço de contraturno, né? Eu estudava de manhã e fazia reforço à tarde. Aí, ok, o que eu não entendia na sala de aula e o professor não conseguia me explicar, no reforço eu perguntava, eu aprendia. Mas eu não tenho que sair da sala de aula porque eu tenho uma deficiência. Jamais, isso é um absurdo. Tem até uma mulher que está dando uma entrevista aí, esses dias, que falou uma merda dessa, de que aluno deficiente tem que ser tirado da sala de aula. Ai, gente, eu não consigo entender, não. Cara, isso não faz sentido. Mas, na sua opinião, o ensino brasileiro como está hoje em dia, o ensino brasileiro como está hoje em dia, acho que nem pode ser mais chamado de ensino. Não, o ensino brasileiro como está hoje em dia, tu acha que a APAE, né, as escolas especializadas, seria uma ótima ideia para como está o ensino hoje em dia, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, por conta que a gente sabe que em escola normal eles não vão aprender nada, né? A gente sabe na verdade, eu sou contra, podem me julgar, mas por quê? Quanto mais cria escolas especializadas para pessoas com deficiência, mais as escolas regulares vão se acomodar e nunca vão incluir pessoas. O problema está geral para todas as crianças, para todos os adolescentes.
com deficiência ou sem deficiência. O problema está no sistema educacional do Brasil. Enquanto ele não mudar, você pode fazer 300 APAES. Não vai funcionar. Você está excluindo uma criança. E tá, aí você pega, tira as crianças com deficiência e ensina elas. Mas as crianças sem deficiência vão continuar no ensino defasado. A gente tem que pensar que toda criança tem direito de educação, e educação de qualidade, deficiente ou não deficiente. Então, o sistema tem que mudar. Não é fazer escolas especializadas, é o sistema educacional tem que mudar. E incluir, porque toda criança tem direito de estar numa escola regular. E crianças com deficiência têm que estar dentro de sala de aula regular. Sim, sim. E se você reparar bem, as pessoas também que não vão estar na APAE, né, sem escola especializada, muitas delas nem vão ligar, nem vão saber o que é isso. E daí vão ter mais preconceito, né? Que, pô, já tem bastante, mas daí vão ter mais. E a galera que tá na PAI não vai saber também conviver em sociedade. Por quê? Por conta que elas não vão estar no mundo onde todo mundo tem a mesma deficiência, entende? Onde todo mundo entende ela. Não, você vai estar no mundo fudido. Você vai estar no mundo Exatamente. Eu fiz uma oficina no Ano Down, que é uma instituição que trabalha com crianças de síndrome de Down e autismo. E tem colônia de férias. E tem uma família, uma mãe, que os 2 filhos não são deficientes, não tem nada, são típicos. Ela, toda colônia de férias, leva no Mano Down. Porque ela falou assim que as crianças, os filhos delas, precisam crescer entendendo que pessoas com síndrome de Down e deficiência são pessoas como elas. Então, olha que bacana. Essa mãe leva os filhos e faz os filhos aprenderem e fazerem amizades com pessoas com deficiência. Porque você precisa ensinar para a criança. A criança nasce sem saber nada. Se você falar isso é errado, isso é certo, a criança vai crescer acreditando em você. Você é o pai dela. Se você posta uma criança com deficiência e fala, ai, coitadinho, filho, para de olhar para ele. O que aquela criança vai entender? Que olhar é errado e que você precisa ter pena daquela criança com deficiência. Agora, se você olha e fala, ó, filho, vem cá, que bonito, compartilha, ó, dá um biscoito, dá não sei o quê, faz igual toda criança tem que fazer, você tá o quê? Incluindo. Ensinando ao seu filho que aquela criança com deficiência é igual a ele. Nada mudou. São 2 seres humanos. E isso para tudo, em questão de deficiência, em questão de pessoas negras, pessoas LGBT, tudo. Nós precisamos tratar como sociedade, não ficar excluindo. Isso é errado, sabe? Na minha cabeça, a minha rigidez cognitiva, eu não consigo entender como que as pessoas têm tanto preconceito, gente. Não consigo entender. Sim, sim. Mas não faz sentido nenhum. Eu não consigo entender. Aqueles pais que estão andando na rua, daí passa, tipo assim, um gay na frente deles, e eles falam, filho, não olha, mano. Mais dois héteros ali fazendo as besteiras, aí pode olhar, né? Porque aí tipo, que coisa. Ai, gente, isso é muito bizarro. Mas isso aí já é um assunto bem mais complexo. E isso acontece com pessoas negras, com pessoas deficientes também. Então, isso é bem difícil. E, cara, e aliás, caralho, peraí que fugiu a pergunta aqui. peraí, é bem normal isso acontecer. Tá bom. Cara, e aliás, normalmente como que as pessoas reagem quando você fala que é autista? As pessoas, elas falam, ok, ou você sempre identifica aquela cara, sabe? Aquela cara que parece de dó. Aquela cara de... Tem as duas... Tem 3 situações. Tem a pessoa que, tipo assim, tá bom, tá nem aí pra nada, continua me tratando normal, ou até perguntar, mas posso fazer alguma coisa para te ajudar, dependendo do ambiente que eu tô. Tem a pessoa que me olha assim, nossa, nem parece que é autista, tão bonito, inteligente. E tem a pessoa que fala, nossa, eu passei por isso na gravação de um clipe. Não, seu médico tá errado, você não é autista nem aqui nem na China. Você é mais uma pessoa que está sendo enganada para vender medicamento. Eu falo, mas eu não tomo medicamento. Não, mas isso aí não é errado. Você fala, você namora. Todo mundo é um pouco autista, menina. Para com isso. Nossa. Aí, essas pessoas, eu imagino eu tacando uma bomba. Tipo, se eu tivesse o poder do Voldemort, eu dava uma vada quedavra, entendeu? Meu Deus, mano. Não, eu fico brava porque, cara, isso é muito errado, você invalidar. E a pessoa não é nada. Tipo, quer invalidar o médico e a pessoa não é nada. Tipo, não é médico, não é nada. Não, imagina, você não é nada, não. Isso aí é coisa da sua cabeça. Mas eu falo, é mesmo. É da minha cabeça que tem meu autismo. Não tá no pé, tá no cérebro. Exatamente.
Na minha opinião, as escolas deveriam fazer aquelas viagens sempre para mostrar para a criança como é que funciona, sabe? Qual que é o nome? Tem um lugar, né, onde eles ajudam pessoas autistas, não tem? Só que eu esqueci o lugar. Ou não? Não tem? Não Não tem? sei, Não não tinha? sei agora. Na verdade, eu não faço ideia se tem. Tem algum lugar assim? Acho que não tem, não, hoje em dia. Não, a gente é incluído na sociedade normal, assim, tranquilo. Isso é ótimo. É por conta que eu estava pensando na. Peraí, que travou aqui, agora voltou, tá bom. É que eu estava pensando na escola levar as pessoas para conversarem com o pessoal e tal, em um lugar onde ajuda pessoas autistas. Só que não tem. E isso é muito bom. Por isso que não tem que ter escolas especializadas. Porque se o autista e o deficiente está na sala de aula, por que, que o aluno vai sair da escola para conhecer eles? Se ele convive todos os dias com a criança. Exatamente. Só que também tem o problema do quê? Mesmo o pessoal convivendo com uma pessoa autista, a galera não se importa muito, sabe? A galera não se importa. A maioria das vezes é o seguinte: a galera só se importa quando a pessoa com autista fala, sabe? Mas nunca pesquisa sobre. É assim que funciona. Por exemplo, eu TDAH. passei por uma situação parecida esses dias. Um autista, infelizmente, foi agredido, aquele vídeo viralizou. Um adolescente autista foi agredido feio fisicamente por outros adolescentes. E aí eu compartilhei nos stories e tampei o vídeo e falei, ó, gente, aconteceu isso e isso. Por quê? Primeiro que se eu vejo coisas desse tipo, eu entro em crise. E os meus seguidores, só de eu compartilhar, assim, pediram para mim não fazer isso, porque tem páginas específicas que eles se sentem mal quando vê. Principalmente pais de autistas, porque fica assim, meu Deus, se fosse meu filho, sabe? Então, por isso que no meu feed normal, eu não posto essas coisas muito ruins, porque a gente sabe que acontece, e os meus seguidores, eles pedem para mim não fazer isso, e eu também passo mal. Então, como é que eu vou postar um negócio que eu não consigo nem assistir, sabe? Aí eu postei nos stories, falei que eu estava chocada com a situação, muito preocupada, fiquei triste. Aí uma mulher veio e falou assim, você tá chocada mesmo? Então faz que nem fulano de tal que postou no feed. E não vem com textão, não, porque para mim, pessoa que tem voz e não fala nada, tá conivente. Aí eu falei assim para ela, então, mas a senhora quer ajudar o autista atacando outro autista? A diferença é que um bateu fisicamente, você tá verbalmente. Você vai me criticar, me xingar, falando para mim nem responder você, porque eu não postei um vídeo agressivo no meu feed. Tipo assim, aí ela, é porque eu estou exaltada. Eu falei, então, o problema é seu. Aí você vai me causar crise. E aí eu bloqueei a pessoa, obviamente. E assim, as pessoas, elas só se importam com o autista se o autista estiver sendo agredido e abusado. Se o autista estiver bem fazendo suas terapias e conseguindo vencer as dificuldades da vida, aí para elas esse autista não presta, deixa para lá, né? Autista não. Agora, se o autista sofre, apanha, agora eu vou ter dó. Só vou ter dó de um ser humano se ele tá ali, entendeu? Sofrendo muito. Eu não consigo entender. E o pior é que a pessoa tava assim, eu entrei no Instagram da pessoa, paz de espírito, gratidão, Deus. Nossa, meu Deus, o espírito tá bem paz, hein, mano? Meu Deus do céu. Por isso que eu não aguento quando a pessoa fica assim, aquelas blogueiras, gratiluz, gratidão, não sei o que. Ai, pelo amor de Deus, gente. A meditação não tá funcionando. A meditação não tá funcionando, não, mano. A pessoa mais raivosa é a pessoa que vem fazer esse discurso de gratidão. Aí eu bloqueei na hora a pessoa. Falei, tá louco? Cada coisa. Cara, eu entendo muito bem, mano. Cara, e aliás, mano, como que... Peraí, caralho, me fugiu a pergunta novamente, cara. É que, mano, é uma merda que nos acontece. Desculpa. Você tem que anotar essas perguntas, viu? Não é. O problema é que, assim, eu já tenho as perguntas na minha cabeça, só que daí foge na hora, esse que é o problema. Tá ligado? Mano, e daí, cara, e me diz, normalmente, como que, assim, no TDAH, tem aquela parada dos trabalhos, sabe? Tem aquelas paradas do trabalho. Quem tem TDAH não pode trabalhar com isso, por conta que não se dá bem quando recebe ordens. No autismo tem isso também? Tem isso, tipo assim, as profissões que mais combinam
com as pessoas que têm autismo? Ó, combinações que vão seguir sempre a mesma rotina. Não coisas, tipo, empresas aleatórias que cada dia é uma coisa. Aí vai ficar um pouco ruim. Mas eu acho que depende muito do autista. A gente é muito diferente, então eu acho que cada autista é único. Então, aquele indivíduo vai se dar bem ou vai se dar mal com determinada profissão, mas porque ele é daquele jeito e o autismo se manifesta daquele jeito com ele. Eu não consigo trabalhar todos os dias. Não consigo trabalhar fora de casa. Eu tenho autistas que trabalham tranquilamente, são médicos, atendem público, pessoas, e são autistas, e tá tudo bem. Então, eu acho que isso é um pouco complicado de falar, porque eu acho que depende de cada ser humano mesmo. Uhum. Eu me lembrei o que eu ia falar. Né? Eu ia falar o seguinte para você. Cara, é muito foda uma pessoa vir para você e falar, pô, tu deveria falar sobre tal coisa porque você tem voz sobre isso, entende? Porque você tem voz sobre isso, você sabe o que você tem que postar ou não, entende? Você entende muito melhor do que a pessoa. Então, a pessoa querer impor que você tem que falar sobre tal coisa, cara, não faz sentido nenhum. Ninguém tem que me impor nada sobre aquilo. E se você não tá postando sobre aquilo, tem um motivo específico. Entende? Você sabe o que você está fazendo. E esse que é o problema. Cara, eu odeio pessoas que tentam impor as coisas. Eu odeio. Porque não faz sentido, mano. Tanto que, normalmente, a galera que tem TDAH, né, tem o problema de seguir regra. Eu não sei se é assim com pessoas autistas também. Não, é o contrário. A gente adora e precisa seguir regras. Então, as pessoas com TDAH têm esse problema porque a vida inteira eles escutaram, ó, você não consegue fazer isso, você não pode fazer isso, porque você não consegue fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E daí os caras depois crescem, e daí eles falam, mano, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? É por isso que a galera que tem TDAH odeia a regra. Por conta que a vida inteira a galera falava que você não pode fazer isso. E é uma merda você escutar isso o tempo inteiro. Eu sei. Sabe, sendo que ela não fala isso para as outras, só fala para você. É uma merda isso, meu Deus, mano, é muito depressivo. É muito depressivo. Cara, então a gente já tá chegando aqui a quase meio-dia e meio. Então eu vou te fazer a última pergunta, tá? Eu não quero te atrapalhar nem nada, então eu vou te fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo, que é, mano, quando você olha a sua vida inteira, o que você pensa sobre ela? Qual é a sua perspectiva? Nossa, eu não sei responder essa pergunta. Mano, você tá raspando alguma coisa? Que eu tô ouvindo um barulho aqui. Tá raspando? Não. É que eu tô ouvindo um barulho como se alguém estivesse raspando alguma coisa na mesa. Peraí. Melhorou? Melhorou. É que, sei lá, parecia que você pegou, tipo, uma peça de xadrez e ficou raspando na mesa, tá ligado? Parecia isso. Ah, tá. Então, qual é a sua perspectiva de vida? O que você pensa sobre a sua vida? É difícil eu falar sobre coisas muito longes, porque eu tenho esse problema de pensar em coisas que não são tangíveis. Cara, na verdade, só o que já rolou, sabe? O que você pensa da sua vida até aqui, não é no futuro. Eu não sei. Nossa, pergunta complexa. Eu acho que para chegar onde eu cheguei, eu precisei viver tudo que eu vivi. Se eu tivesse feito escolhas diferentes, se eu tivesse sabido que eu era autista, nova, tudo isso tinha mudado e feito eu chegar em outro lugar. Então, assim, sofri muito com algumas coisas, mudaria? Algumas sim. Outras eu precisei passar para chegar onde eu cheguei. Uhum. Cara, eu concordo com você, mano. É assim mesmo que funciona, hein, cara? Então é isso, a gente vai acabando por aqui. Eu espero que tenha valido seu tempo, né? A gente já tá marcando um tempo, então desculpa também tudo isso e tal. E, mano, e daí fala pra galera onde eles podem te encontrar. E daí a gente acaba por aqui. O seu podcast vai estar. Cara, se eu puder publicar hoje, eu publico. Daí vai postar lá pelas 8. Se eu não puder, vai ser só pela manhã. Então divulga pra galera e onde eles te acham. Daí a gente acaba. No meu Instagram é @professora.autista. No TikTok também, @professora.autista. E no YouTube é uma professora autista. Mano, que da hora. Então é isso. Aliás, seu canal tem quantos inscritos? Canal do YouTube? Você já Estamos chegando a quase 4.000.
Meu Deus, mano, parabéns, mano. Parabéns, parabéns. Então é isso, Obrigada. mano. Muito obrigado por ter participado. E daí eu te mando tudo que você precisar, tá? Então, Ok. obrigado e tenha um ótimo dia. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau.